Bom dia a todos. Bom dia a todos. Iniciaremos os trabalhos da mesa 9. Nós temos na mesa 9 três apresentações. A primeira apresentação será a do Leonardo da Silva, da Universidade Federal da Fronteira do Sul, cujo título é Repensando a Cidade, entre Hobbes e Hannah Arendt. Em seguida, teremos a fala do André Luiz Fernandes Dutra, da Universidade Federal de Pelotas, Freud versus Hobbes, impasses e desafios do pacto social na contemporaneidade. Em seguida, passaremos para Lara Rocha e para Rafaela Cândido Lacerda, da Faculdade Católica de Fortaleza, com a fala sobre o estado de natureza hobbesiano e as paixões humanas. Lembrando que cada apresentação terá um limite de 20 minutos. Quando chegar a faltar 5 minutos, nós avisaremos. Quando todos apresentarem, no final, abriremos 30 minutos para as perguntas que serão feitas através do chat e também utilizando o recurso Raise Hand. Lembrando que todo o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo pelo YouTube. Iniciaremos, então, com o Leonardo da Silva. Fica à vontade, Leonardo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria agradecer aí primeiro a organização, né, pela possibilidade de participar dessa mesa junto com os colegas. Agradecer também ao professor Clóvis aí por ter me convidado para fazer parte e poder mediar também o evento. Esse tema da cidade, só um minutinho. Esse tema da cidade, ele surgiu em consonância aí com as atividades do grupo de pesquisa em filosofia contemporânea, que eu faço parte aqui na Federal da Fronteira Sul, com o professor Elcio Porá. A gente estuda aqui a cidade habitada, o espaço habitado e o habitar propriamente. Aí nos temas da filosofia contemporânea, na fenomenologia, na hermenêutica, sobretudo aí em Riquet, Heidegger e a Hannah Arendt, como eu propus hoje, né? Colocar o problema da cidade é algo bastante vago. Então, assim, sobretudo porque há diversas formas que a gente pode abordar esse problema, né? Eu vou fazer uma introdução a essa questão, para que a gente possa entender como é essa colocação do problema da cidade, e eu entro na apresentação propriamente. É possível aí que a gente aborde esse tema da cidade, tanto aí pela arquitetura, né? Não só pela arquitetura como uma disciplina acadêmica, mas pensando o agrupamento urbano, pensando a cidade a partir de suas edificações, e é possível abordar isso dentro dos próprios problemas filosóficos. É uma contribuição bastante relevante para essa forma de abordagem seria aí o Paul Riquet, em uma obra que ele escreveu em 1998 chamada Arquitetura e Narratividade, onde ele vai pensar justamente a cidade em suas edificações, toda a narrativa aí que ela demanda. Mas também a gente pode abordar esse problema da cidade através de uma leitura fenomenológica do espaço. Então é possível que a gente possa citar aí a leitura que o Merleau-Ponty faz da fenomenologia do espaço, lá na fenomenologia da percepção. Ele fala que esse trabalho com o espaço é um trabalho de definir essências em uma existência. Ou seja, o que é isso? Um trabalho de relatar um mundo que está sendo vivido, uma cidade que está sendo vivida, ou uma cidade que está sendo habitada. Cabe também aí, sobre essa questão da cidade habitada, mencionar o Heidegger, né? O Heidegger, ali nos anos 50, ele vai ter algumas conferências, Construir, Habitar e Pensar, Poeticamente Habita o Homem, que ele vai colocar em jogo a relação que o binômio construir-habitar tem, é a relação que o binômio construir-habitar tem. Justamente porque o Heidegger está ali em um momento de crise, né? A crise habitacional do pós-guerra. Então, o Heidegger também tem uma contribuição bastante interessante para pensar esse problema da cidade habitada.
a própria leitura fenomenológica de mundo que o Heidegger tem, né? Ah, é possível mencionar ainda mais uma forma de abordagem, que seria uma leitura da cidade pela própria possibilidade que a cidade tem de idealização. O que seria isso? Seria uma leitura da cidade em uma realização utópica, né? Acho que são diversos aí os trabalhos que a gente pode mencionar, mas o principal dentro da filosofia que já me vem à cabeça é uma certa interpretação platônica, né, da República. Digo certa interpretação porque é uma parte dela que vai ler a República nesses moldes, né? Mas para nós aqui hoje, a que melhor se situa é uma leitura da cidade como uma instituição política ou como um corpo político, né? Que vai além das próprias edificações, da própria cidade como construção. Ah, e é nesse caminho que a gente vai propor a falar sobre Arendt e Hobbes. Vejam que essas abordagens, elas podem se relacionar, elas não são excludentes, mas elas são distintas, elas possuem leituras distintas sobre aquilo que se entende por cidade. Ainda que, às vezes, principalmente eu acho, na tradição política, nós temos o costume de utilizar cidade, estado, sociedade sempre como sinônimos, né? As cidades-estados, a polis, então a gente acaba sempre utilizando essa mesma terminologia. Mas existem formas diferentes de abordar esse problema. Quando a gente se propõe aí falar da cidade, então, quanto uma instituição política, é bastante indispensável que a gente faça um recuo cronológico até o mundo antigo, até o mundo dos gregos, né? E aí é importante que a gente possa mencionar algumas referências que nos auxiliam nesse caminho, né? Eu acho que tem três grandes clássicos da filosofia que vão tratar muito bem essa relação que o pensamento grego tem com a cidade, com a polis. É, a Paideia, do Werner Jäger, a origem do pensamento grego, do Jean-Pierre Vernant, e mesmo o efeito sofístico da Bárbara Cassin, Bárbara Cassin, que vão tratar, eu acho que com bastante sensibilidade esse tema da cidade com relação ao pensamento antigo. Eu vou aqui fazer uma introdução mais sobre o Vernant, vou deixar um pouco de lado a apresentação dos dois, até porque é um recorte, né, então eu preciso aí ser um pouco breve. O Vernant, ele vai trazer, com todas as palavras ali, na origem do pensamento grego, que a cidade, enquanto uma instituição política, é algo próprio do mundo grego. O que significa isso? Não é que outras comunidades, que são até mais antigas aí que a própria Grécia Antiga, como, por exemplo, Uruk, na Mesopotâmia, que é considerada a mãe das cidades, e inclusive é mencionada lá na Bíblia, no Antigo Testamento, elas não experimentaram a cidade enquanto um agrupamento urbano, mas é que a cidade enquanto uma polis, enquanto uma instituição política, a cidade propriamente enquanto política é algo que é uma expressão do mundo grego. E no que consiste fazer uma leitura da polis como uma instituição política? Eu vou ler um parágrafo que eu escrevi aqui baseado no Vernant, que mais ou menos situa essa discussão. É com o helenismo que a vida política se eleva a outro patamar. Sua organização passa a ser a demanda da vida pública dos gregos. Seus debates na ágora colocam o Estado em discussão. A cidade, que antes era concentrada em torno da realeza, do poder real, passa a se concentrar em torno da praça pública. E suas muralhas não protegem outra coisa senão os próprios indivíduos que a constituem em posição de igualdade uns com os outros. Essa noção de igualdade é aquela noção antiga dos gregos, né, de isonomia, que vocês têm bastante conhecimento já, né, que é a questão de quem era cidadão na Grécia Antiga, os bem-nascidos, homens de posse, enfim. Os espaços urbanos são mais do que meras construções. Então, a Ágora, por exemplo, é mais do que uma mera construção. Eles se tornam as imagens de um pensamento unitário grego e apontam as expressões de uma consciência política que está frente à existência de cada indivíduo. Aí eu abro aspas para o que o Vernant fala, a cidade já é, no sentido pleno do termo, uma polis. Mas o que nos interessa essa introdução? Vejam só, quando a Hannah Arendt escreve A Condição Humana, lá no século XX, aqui no século XX, né, já estamos fazendo essa ponte, uma das questões que está disposta ali é a própria polis, é a vida pública dos gregos. Para Hannah Arendt, os gregos eles experimentaram a vida pública como uma segunda vida. Por que uma segunda vida? Porque é uma vida que está além da esfera do lar, da esfera privada. Aí, em síntese, para fazer um recorte sobre a Hannah Arendt, nós podemos dizer o seguinte:
que as atividades da esfera do lar, da esfera privada, elas eram atividades para suprir as necessidades, eram atividades de manutenção da vida. Mas era na comunidade política, na polis, que o homem grego podia, de fato, exercer sua existência. Então, no mundo grego, abro aspas para Hannah Arendt, o homem privado que não se dá a conhecer é, portanto, como se não existisse. Vejam que é claro que essa expressão do mundo antigo aí da polis não é a nossa do mundo moderno, né? A Hannah Arendt está usando o mundo grego como espelho, né, para pensar esse problema do espaço público. Ela não vai ignorar toda a transição que vai dos romanos, que passa pela sociedade cristã, e chega e deságua aqui na modernidade, é, tendo como problema principal aí uma ascensão de uma esfera social que tem um declínio da vida pública e política que os gregos experimentaram. Mas é que está em jogo na nossa apresentação não é justamente essa transição para a modernidade, mas é entender como a Hannah Arendt coloca no meio desse problema dela, do espaço público, do espaço privado, das esferas, a polis, e como ela se refere ao Hobbes na temática da polis e da cidade. Antes de poder me adiantar aqui nessa questão, eu vou voltar um pouco ao Hobbes, lá na obra do Cidadão. Então, vou fazer uma pequena introdução aí, não vou me estender muito no Hobbes, para que a gente possa entender o que é o comentário da Hannah Arendt. Lá na obra do Cidadão, o que o Hobbes trata por político é a formação de um governo civil. Né? Consiste em diferenciar lá no Hobbes os homens como políticos de outros animais, por exemplo, que também tem uma espécie de governo e uma espécie de governabilidade. Nos homens é a capacidade que eles têm de união, né? De formar um governo civil, de um governo civil que tem uma vontade única. Nessa obra decorre que a cidade é o que o Hobbes vai chamar de uma pessoa civil, porque é a submissão de muitas vontades a uma só, seja de um homem ou de um conselho, enfim. Acho que essa exposição ali é bastante clara para vocês, né? Justamente por ser o tema, o assunto principal do nosso congresso, né? O Thomas Hobbes. Veja que essa formação da cidade, ao erigir uma pessoa civil, ela ocorre justamente para garantir a segurança, né? Ocorre por medo, para a conservação da vida, e essa é a exposição que o Hobbes vai fazer inicialmente ali, essa introdução, basicamente, que ele vai fazer no do Cidadão. E aí parece que, de certa forma, tanto faz se eu distingo a formação da cidade enquanto uma cidade natural, ou se eu distingo a formação da cidade enquanto uma instituição política, que é o caminho que o Hobbes vai seguir na sequência, né, na passagem do capítulo, inclusive. E por que eu digo esse tanto faz? Logo vocês já vão entender. Se a gente voltar para Arendt, está em jogo no comentário dela sobre o Hobbes, é justamente nessa formação da cidade. Então, para os gregos, a instituição política, a polis, era o que a Hannah Arendt chama de uma esfera da liberdade, porque era justamente depois que todas as necessidades básicas, que toda a manutenção da vida era vencida, que a política era possível. Então, para os gregos, está bem claro que a saída da esfera do lar, da esfera privada, é o que possibilita a liberdade na vida política. E, portanto, o que possibilita a própria política. Então, assim, justamente porque sendo livres, né, daquilo que nos assola nas nossas necessidades aí mais básicas, é que é possível que a política seja exercida em sua excelência. Né? Aqui até eu gostaria de fazer um comentário à parte, aliás, dois comentários, eu acho bem interessantes serem colocados. Em primeiro lugar, tem uma coluna que foi publicada na Gazeta do Povo, que eu particularmente, assim, acho, além de brilhante, eu acho que deveria ser uma leitura quase obrigatória para a filosofia, então vai ficar como sugestão, que é a coluna do professor Adrian Clarindo. É, tive a oportunidade de ele ser meu professor num curso semestral de filosofia e literatura na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A coluna se chama Como Filosofam os que não têm geladeira. E basicamente, o que ele discute é justamente o que eu estou pontuando aqui, né? Como as necessidades básicas e como só após as necessidades básicas serem supridas é que algumas coisas podem ser colocadas, né? E, e ele faz um comentário até além, que ele fala como é possível, como a gente acha bonito o que a gente faz, como nós somos pessoas que ultrapassam a medianidade, que vivem a vida discutindo temas como de maior excelência, de maior plenitude, né? Algo que está lá no Epicuro como
não nos assemelhamos exatamente aos mortais porque nós vivemos entre bens imortais. Mas que essas coisas, elas só são possíveis quando se está com as necessidades básicas cumpridas, né? Quando se está, por exemplo, bem alimentado. E ele tem uma frase que eu nunca esqueço, que ele fala: a quem tem a fome não é de cultura. Mas, enfim, esse é um comentário paralelo. O que importa mesmo aqui para a gente, como segundo ponto, podendo voltar para a discussão, é que, para Hannah Arendt, isso é bem claro, que a política, ela só pode ser feita, ela só pode se exercer após nós termos as nossas necessidades cumpridas, ou seja, você precisa se livrar daquelas necessidades mais básicas. É por isso que a política é feita fora da esfera privada, e não dentro dela. É por isso que a política é feita só no momento em que você separa, quando você se distingue enquanto uma segunda vida, uma vida no âmbito público, tá? Então, voltando para o Hobbes, quando o Hobbes ele retoma o Aristóteles, lá no início do Cidadão, ele diz que o Aristóteles inclui entre os animais o animal político, porque é aquele que se organiza politicamente. A gente pode ir até além desse comentário, né? O homem se organiza politicamente, lá no Aristóteles, na política, porque o homem tem a capacidade do logos, do discurso. E, e ainda que esse homem ele se organize em comunidade para poder vencer, para poder suprir as necessidades básicas, a polis, ela já ultrapassa isso. A polis é a comunidade onde pode se exercer a vida boa, a vida plena, a vida autêntica. Leonardo, Sim? desculpa estar interrompendo, 5 minutos para o término, tá bom? Beleza. Então, a Hannah Arendt vai dizer o seguinte: as necessidades, elas são um fenômeno que é pré-político, não político. Assim como na esfera do lar, que se faz é pré-político e também se organiza pré-politicamente na esfera do lar, porque não se organiza pelo discurso, mas pela autoridade, pelo medo, enfim. Na esfera privada, os indivíduos ali, eles não se encontram como semelhantes, mas eles se encontram verticalmente, né? Vertical, horizontal, isso, verticalmente, está certo. E aqui, o comentário da Hannah Arendt sobre o Hobbes pode ficar mais claro, né? O que ela diz é que os filósofos políticos não compreendem bem, ou, aliás, já estão dentro de um momento de transição, melhor do que a palavra não compreendem bem, eles já estão em um momento de transição, então eles já não experimentam a maneira como os gregos experimentaram. Então, assim, as diversas filosofias posteriores, e qual o Hobbes está incluso para Hannah Arendt, não vai tratar aquilo que os gregos experimentaram, né? A política, a polis, a cidade-instituição. Porque tudo isso não pode ser um meio, no caso a política, a polis, da instituição, de proteger os indivíduos. A política precisa ser uma expressão da liberdade. O comentário da Hannah Arendt é bem claro, ela fala, olha, as filosofias posteriores trataram a política como uma maneira de proteger a sociedade. Não, a política precisa ser sempre uma expressão da liberdade, senão ela é um fenômeno pré-político, né? Aí, já para me direcionar para o final, organizar a cidade por necessidade, por conservação da vida, apenas com essa finalidade, é um fenômeno pré-político, na leitura arendtiana. Então, todas essas noções que nós utilizamos bastante aí na filosofia política, como submissão, força, coerção, domínio, poder, enfim, são expressões daquilo que a Hannah Arendt considera fenômenos da vida privada, da esfera privada, e, portanto, são fenômenos pré-políticos. Encaminhando para o fim, esse comentário da Hannah Arendt, vejam, ele não é particularmente atribuído ao Hobbes, né? Ainda que ela vá mencionar ali o Hobbes especificamente no Leviatã, ela vai falar que o estado natural e a formação hobbesiana são fenômenos pré-políticos. Mas ela vai citar outros autores da tradição que já não permitem pensar a política naquela plenitude da vida pública que os gregos experimentavam. O Marx e o Locke, por exemplo. Esses autores, eles já estão numa transição do que a Hannah Arendt vai chamar de uma esfera social, onde já há um declínio da política, um declínio da política em sua excelência, né? Como era expressão lá no mundo antigo grego, como era uma expressão da polis antiga e da separação clara que se existia entre uma esfera pública e uma esfera privada. Ah, acho que não vou ter muito tempo, né? Então, vou encerrar por aqui. Era mais ou menos essa relação que eu queria fazer, que eu queria expor, era tentar mostrar como a Hannah Arendt coloca o Hobbes dentro dessa tradição, dentro desse momento de transição, e como ela se opõe justamente àquilo que às vezes, como ela chama de fenômenos pré-políticos,
todas as formas de abordagem que a gente costuma fazer dentro da tradição da filosofia política, né? Era isso. Muito obrigado, valeu, obrigado pela atenção. Obrigado, Leonardo. Passaremos agora para a segunda fala, o André Luiz Fernandes. Por favor, André Luiz. Então, muito bem. O tema, como está colocado aí, é Freud versus Hobbes, né? E é um cotejo, na verdade, entre o Leviatã e o Totem e Tabu do Freud. É um texto bastante longo, eu dei uma encurtada nele, eu vou ler alguns excertos aqui, e para poder vencer no tempo, eu vou passar direto para a leitura, no debate depois posso fazer mais alguns esclarecimentos. Muito bem. Ser possível regular e controlar as escolhas éticas e políticas, de modo a assegurar a paz social, tem sido uma questão norteadora, pelo menos no Ocidente, do pensar e do agir político. O recurso às chamadas teorias contratualistas, cotejando Leviatã e o Totem e Tabu, é adotado, então, no intuito de refletir sobre que fatores levaram as pessoas a buscarem, em determinado momento e não antes, uma organização jurídica e política para fins de regulação de suas relações recíprocas. Considera-se que, entre esses fatores, inclui-se também aquilo que Freud vai chamar de aspectos pulsionais que subjazem aos ímpetos que favorecem ou obstam o agir irrefletido ou o comportamento racional. Assim, enquanto a sociedade, para os contratualistas, ela resulta de um ato de vontade livre e consciente de indivíduos que abdicam reciprocamente de parte de suas liberdades em busca de segurança e proteção, para Freud, o desenvolvimento da cultura necessariamente produz sofrimento, porque abrir mão de liberdades equivale a reprimir pulsões. Pulsões que, no entanto, embora reprimidas, raramente são canceladas e, por conseguinte, permanecem latentes, pulsionando desejos. Na sequência do texto, eu falaria sobre o contrato social em Hobbes. Vou passar direto para o estado selvagem em Freud, para poder chegar no final com as comparações necessárias. Freud ele encerra o primeiro ensaio do Totem e Tabu, chamado Horror ao Incesto, propondo breve descrição comparativa entre os fatos da psicologia dos povos e os mecanismos psíquicos da neurose, e em especial a neurose obsessiva, tais quais ele inferiu na prática clínica psicanalítica. Desse modo, no Horror ao Incesto, que é característico de todos os povos conhecidos e que viviam na época ainda em estado selvagem, ele percebe um traço típico infantil bastante equivalente ao que é encontrado nos neuróticos. A neurose, que é geralmente concebida como um quadro de infantilismo psíquico, no qual o sujeito não conseguiu se livrar das condições infantis da sua psicossexualidade, ou seja, a escolha objetal incestuosa, ou a elas retrocedeu por inibição de seus desenvolvimentos ou por via de regressão. O segundo ensaio, que é chamado O Tabu e a Ambivalência das Moções de Sentimento, apenas um comentário, Totem e Tabu é um texto que é reunido, que é a fusão de 4 ensaios publicados em sequência, né? Então, assim, nesse segundo capítulo, segundo ensaio, ele começa apresentando o tabu, que é uma palavra de origem polinésia, e que tem uma característica típica das línguas antigas, das linguagens antigas, que é as palavras designarem sentidos antitéticos. Então, ela, ao mesmo tempo, significa o que é sagrado e o que é abominável, o que é proibido e perigoso, né? E acerca dos mandamentos proibitivos, Freud refere serem carentes de qualquer fundamento de origem desconhecida e incompreensível para nós, mas são naturais a quem esteja sob seu domínio. Da leitura preliminar do texto, é possível supor que o tabu tem sua origem dentro do sujeito, sendo então intuído por ele, ainda que muitas vezes ignorando a origem desta intuição que lhe obriga a não agir, a um certo não agir. Esta intuição é aceita porque ele a percebe como algo que para si faz sentido, mesmo quando a ponderação racional aponta para a direção oposta. Essa ideia guarda uma certa relação com aquilo que Freud observa em relação ao sonho.
ou seja, que um fato gravado na memória recente, o que ele chama de vestígios diurnos, é o que provoca o sonho ir atrás, mediante cadeias associativas e através de processo de condensação e deslocamento, lembranças mais antigas ou mesmo remotos. Assim, do mesmo modo como ocorre com o sonho, em que absolutamente tudo quanto foi figurado imageticamente, sons, palavras, formas, ou foi necessariamente a partir de elementos já existentes na psique do sonhador, também o tabu, talvez também os regramentos morais e religiosos, só possam se impor porque tais proibições, limitações e abstenções já existam na pessoa. E talvez precisamente por isso é que surjam a elas como algo natural. Freud afirma que o tabu se trata de uma série de limitações a que esses povos primitivos se submetem e o fazem como sendo algo óbvio, convencidos de que violá-lo implicaria castigo muito severo. Freud reconhece no sistema de pensamento expresso pelo tabu um fragmento da vida anímica humana que, embora possa ser remontado a tempo bastante longínquos, parece guardar correspondência com algo não tão remoto, ou seja, as próprias proibições morais a que nós mesmos nos sujeitamos. Essa ideia é retomada em Freud, destacando que, estando corretas suas ponderações, o tabu lança luz também sobre a natureza e sobre a origem da consciência moral, e, por conseguinte, também de uma consciência de culpa decorrente da violação de preceito agravado nessa consciência moral. Nessa esteira, necessário observar que, para Freud, não é a violação em si mesma que aciona os mecanismos do tabu, mas o saber tê-lo violado. Mecanismo semelhante parece ocorrer em relação à culpa acompanhada do remorso. O mau passo, embora já realizado, não morde até que se saiba que o passo dado foi de fato um mau passo. Também aqui o mito de Édipo é esclarecedor. Não é o fato de ter matado o pai e casado com a mãe que acarreta a dor que destroça Édipo, mas o saber ter cometido tais atos, ou seja, o saber ter violado as vedações tabu é o que impulsiona o seu fim trágico. Desse modo, assim como é o saber ter violado um preceito tabu, o que aciona os rituais autoexpiatórios, é igualmente o saber-se culpado, ter a consciência da culpa, o que aciona os rituais autopunitivos dos neuróticos. Disso decorre toda a intuição que associa a origem do sistema penal aos mecanismos característicos do sistema de pensamento designado pelo tabu. Assim, o sistema punitivo judiciário penal teria sua origem na consciência de culpa. Por saber-se culpado, o sujeito aceita a punição que lhe é imposta. Em termos bastante simples, a importante questão do contágio próprio do tabu pode ser descrita do seguinte modo. Entre os povos antigos, e isso não é diferente entre os povos de agora, vigorava o entendimento de que uma violação tendia a despertar nos outros o desejo de também cometer tal ato. Assim, uma violação não podia ser ignorada. Pelo contrário, deveria ser forte e publicamente reparada. Daí punir-se os violadores, em certos casos, inclusive com a morte, mas também por meio de rituais de purificação ou limpeza que começaram, em certo momento, a serem observados. Reveste-se com o caráter de tabu, essencialmente, aquilo para o qual as nossas pulsões tendem. O tabu opera como freio pulsional, como preceito cultural que visa ao arrefecimento e controle dos desejos que, de outro modo, provavelmente, não seriam contidos e que são concebidos como prejudiciais à vida social. Na verdade, desde 1897, no manuscrito N, Freud já percebera a relação existente entre o desenvolvimento da cultura, ou seja, a vida em sociedade, e a sufocação das pulsões. Em outras palavras, a vida em sociedade, o laço social, só é possível mediante renúncias pulsionais recíprocas. Afinal, ao permitir-se não renunciar às próprias pulsões, o sujeito quebra esse pacto coletivo tácito e, para nele permanecer, deve, portanto, pagar a dívida contraída pelo mau passo não renunciado. De início, a pena era o banimento ou a morte. Com o tempo, foram sendo adotados rituais expiatórios, os quais, ao que parece, estão na origem do longo processo que desembocou nos atuais encarceramentos. Impõe-se, portanto, abdicar
da satisfação pulsional. A expiação via pena ou cerimônia ritual parece, então, tratar-se de um artifício adotado socialmente no sentido de obter o retorno à situação de equilíbrio, a paz social, vigente antes da violação ser cometida. Punido publicamente o infrator, ou seja, tendo ele pago a dívida pelo deslize e servido como exemplo para que os demais não venham a cometer o mesmo ato, o sujeito é então aceito de novo, ele é reintegrado. Outro aspecto relevante quanto ao caráter contagioso do tabu é o fato do canibalismo, prática bastante difundida entre os povos ditos selvagens e que decorre da crença de que as características de uma pessoa, força, bravura, são assimiladas por aquele que come sua carne. Isso é bem retratado no poema Ijucapirama, do Gonçalves Dias, na cena em que o jovem tupi chora ao implorar por sua vida e é então liberado pelo chefe Timbira com estas palavras: "És livre, parte. Mentiste que um tupi não chora nunca, e tu choraste. Parte. Não queremos com carne vil enfraquecer os fortes." Essa questão é essencial para compreender a hipótese de Freud, porque ele concebe o pacto social a partir da articulação de 3 fatores. Aquilo que a psicanálise compreendeu acerca do totem, associando o pai primordial à figura do totem, a concepção do banquete totêmico e a hipótese de Darwin sobre o estado original da horda primitiva. O banquete totêmico consistia, no seu remoto começo, em um ato de sociabilidade, de comunhão entre os crentes e seu Deus, estando seu poder ético ancorado em representações muito antigas que associavam o ato de comer e beber junto com o surgimento de laços comunitários e de obrigações recíprocas. Ofereciam-se sacrifícios aos deuses como forma de agradá-los e deles obter benefícios e proteção. Era essencial, todavia, a participação de todos nas cerimônias, seja no instante da morte de um animal, seja no ato de comer de sua carne e beber de seu sangue. Segundo Darwin, assim como acontece com os símios, também os humanos teriam vivido originalmente em hordas bastante pequenas, no interior das quais o ciúme do macho mais velho e ou mais forte impedia o acesso dos demais, em especial dos mais jovens, às mulheres que lhe pertenciam. Assim, esses jovens são mortos ou são expulsos. Freud, então, sugere que, certa feita, os irmãos expulsos se uniram e mataram o pai. Sendo selvagens, comeram-lhe a carne e, assim fazendo, consumaram sua identificação com ele, uma vez que, ao ingerir a sua carne, cada qual se apropriava de parte da sua força. A culpa pelo crime cometido, vedação tabu não observada, somada à ambivalência de sentimentos, isto é, sentimentos simultâneos de ódio e de amor em relação ao pai morto, contribuiu para que o pai fosse alçado à condição de totem. Com isso, punha-se um fim na horda paterna e o banquete totêmico se tornava a primeira festa da humanidade, uma emulação e celebração à memória daquele feito extraordinário do qual surgiram as organizações sociais e a religião. Comparando, então, Freud com Hobbes. Enquanto o homem racional de Hobbes é caracterizado a partir de preceitos da razão, uma abstração quanto ao que pode ser o homem, temos como substrato juízos ponderados e universalizáveis a respeito do possível e desejado na natureza humana, Freud segue, de um lado, o quadro psicanalítico construído a partir do tratamento efetivo de pacientes neuróticos, e, de outro, busca estabelecer as semelhanças desse quadro com as crenças e práticas dos selvagens quanto aos tabus, assim como do totemismo e do animismo. Todavia, também em Hobbes existe a preocupação de localizar na natureza do ser humano, aquilo que a psicanálise nomeia de o constitutivo, tanto as justificativas para o que seriam suas inclinações naturais, quanto para o que seriam os juízos ponderados, racionais e, portanto, esperados, que permitem ao homem superar o estado de natureza e constituir a Commonwealth, submetendo-se a uma vontade, não mais pessoal e interna, mas externa e coletiva ou socialmente compartilhada. Os dois autores, portanto, primeiro tecem os contornos de uma teoria psicológica acerca do que seja o homem, e só então, com base nelas, é que desenvolvem suas hipóteses relativas ao que permite ou favorece a constituição do laço social. Ambos, portanto, o filósofo e o psicanalista, partem do exame do homem em sua individualidade
e só depois discorre sobre o modo como os humanos relacionam-se ou podem se relacionar uns com os outros. A condição do homem em estado de natureza, segundo Hobbes, é de guerra de todos contra todos. Para ele, apenas o medo de sofrer uma violência pode levar o homem a conter o ímpeto de agir exclusivamente com vistas à satisfação de seus desejos. Disso se segue que apenas quando o homem é tomado pelo desejo de sair daquela situação miserável de guerra generalizada, é que ele está apto a deixar o estado de natureza e, concordando em se submeter a um tal poder soberano, ingressar no estado civil ou político, concebido, desse modo, como a única possibilidade que o homem tem de assegurar a preservação da sua vida. Em suma, a ideia hobbesiana da Commonwealth, constituída por instituição, vincula-se ao medo recíproco. André, Oi. Desculpa interromper. 5 minutos para o término, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, assim, a ideia hobbesiana da Commonwealth, constituída por instituição, vincula-se ao medo recíproco, e isso corresponde àquilo que tradicionalmente se tem em mente quando se pensa no Leviatã de Hobbes. E é em oposição, ou como contraponto a essa ideia, que se mostra profícuo recorrer ao mito do assassinato do pai da Horda. Nesse sentido, talvez soe surpreendente a afirmação de que a ideia de uma guerra generalizada pode ser encontrada também no texto de Freud. Após assassinar o pai, esse correlato do soberano ilimitado, a necessidade sexual provoca desavenças entre os irmãos. Assim, se foram aliados no ato de matá-lo, no tocante à disputa das mulheres eram rivais. Cada um teria desejado possuir todas para si, tal como o pai, e na luta de todos contra todos, a nova organização teria entrado em colapso. Na ausência de alguém com força superior apto a tomar o lugar do pai, a fim de evitar uma guerra constante, a solução foi pactuar entre si a vedação do incesto. Aliás, é aí que Freud situa a origem da exogamia. Primeiro, nenhuma relação sexual entre membros de uma mesma horda, mais tarde, nenhuma relação sexual dentro do totem. Como referido, em seu trabalho está profundamente marcado. Esse seu trabalho, Totem e Tabu, está profundamente marcado pela comparação entre os hábitos e modos de vida de homens vivendo em estado selvagem, das sociedades arcaicas, e o quadro sintomático de neurose obsessiva diante das profundas semelhanças encontradas. Suas hipóteses, portanto, resultam do estudo analítico comparativo entre os relatos de etnólogos e de viajantes e suas próprias observações clínicas. Desse modo, Freud identificou e aproximou traços. A correspondência, primeiro, do totemismo com a primeira infância e, segundo, do horror ao incesto e da proibição de matar o animal totêmico, vigente entre os selvagens, com os dois desejos primordiais da criança, quais sejam matar o pai e casar com a mãe, os quais constituam, segundo Freud, o ponto nodal do desejar infantil e ao qual atribui o estatuto de complexo nuclear da neurose. Diante da constatação do desejo edípico da criança e com base na formulação de Darwin acerca do modo de vida na horda primitiva, Freud constrói o mito do assassinato do pai primordial, o representante do totem pelos seus filhos, até então imersos em situação de opressão extrema por parte desse pai. A morte do pai da horda é o que permite aos filhos, irmãos e, portanto, iguais entre si, o estabelecimento de liberdades e, por conseguinte, das limitações recíprocas dessas liberdades. Limitações que se fazem necessárias a fim de evitar que qualquer deles venha tomar o lugar daquele, o pai assassinado. A resposta freudiana para a superação da condição humana no estado de natureza segue direção oposta àquela defendida por Hobbes. Em vez de submissão a um poder visível limitado em razão do medo recíproco, os homens, representados no mito pelos irmãos, pactuam entre si as limitações recíprocas de liberdade e poder, com vistas precisamente a evitar o retorno de um soberano com poderes ilimitados. A figura do totem, enquanto representante do pai morto, é celebrada ritualisticamente nas cerimônias que acompanham o banquete, no qual, de tempos em tempos, os irmãos purgam a culpa pelo crime cometido. Portanto, parece possível defender-se que a solução de Hobbes para a insegurança e medo no estado de natureza, ou seja, o estabelecimento de um pacto em que todos se submetem a um poder único e ilimitado, corresponde ao que Freud, com base em Darwin, descreve como constituindo ainda o próprio estado de natureza que precisa ser superado.
Isso porque, segundo o que afirma o fundador da psicanálise, o estado de natureza não se esgotaria com a submissão de todos aos desígnios de um soberano com poderes ilimitados, mas, de certo modo, encontra nele, na figura do pai da horda, a sua marca essencial. A superação do estado de natureza, portanto, coincidiria com o libertar-se desse jugo. E, para finalizar, em síntese, em Hobbes temos a ideia de que o laço social é instituído mediante escolha racional movida pelo medo recíproco. Em Freud, sem desprezar o medo recíproco, é a culpa de saber-se ter violado uma proibição, no caso do assassinato do pai, o que leva os irmãos a aceitarem, como desejo de punição pelo mau passo dado, a restrição de suas liberdades pulsionais. Restrição essa que é... Oi? Tempo, tá? Três linhas? Finaliza, por favor, então. Tá. Restrição essa que é pactuada tacitamente na forma de subordinação aos ditames do sistema totemista, produção cultural que surge do conflito de ambivalência de que padecem os irmãos culpados pelo assassinato do pai odiado, mas venerado agora na forma de totem. Muito obrigado. Obrigado aí, André. Desculpa aí, né? Não, tranquilo. Controle do tempo. Passaremos, então, para a última apresentação, por gentileza. É a Lara que vai apresentar? Isso, bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de saber se estão todos me ouvindo, se o som está bom, está tudo direitinho. Perfeitamente. Ok, professor, obrigada. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do evento. Desde segunda-feira, estou positivamente impressionada com as falas, as possibilidades de diálogo entre autores e, principalmente, a possibilidade também de pensar algumas questões do nosso tempo a partir das reflexões hobbesianas, tá certo? Inicialmente, gostaria de, a título de informação, tanto eu quanto a outra autora do texto, que passarei a ler mais adiante, a Rafaela, não nos dedicamos exclusivamente à leitura de Hobbes. Por exemplo, meu doutorado é em Hannah Arendt, assim como pude agora um pouco mais cedo ouvir esse diálogo entre os autores, né, que me congratula muito, mas, por outro lado, como uma curiosa sobre a coisa pública, é impossível passar batido por Hobbes, seja pela influência que ele exerceu nos autores posteriores, seja pelo ponto que já falei anteriormente, né, para compreender, para iluminar um pouco o nosso tempo, é importante que a gente se volte a ele em algum momento, para compreender questões que são presentes e são tão nossas, tá certo? Então, assim, antes de passar propriamente a leitura do texto, eu gostaria de dividir com vocês um pouco da motivação, né, para falar sobre as paixões. Por que falar sobre as paixões em Thomas Hobbes? Como sabemos, o homem hobbesiano é um homem ensimesmado, no sentido de ser um homem voltado para si mesmo. E este homem, ele faz, a partir do retrato, né, que Hobbes pinta, a gente identifica que esse homem ele é voltado maximamente para benefício próprio. É um homem voltado maximamente para suprir as suas necessidades, realizar os seus objetivos. E nesses objetivos, nessas paixões, né, nesses desejos, o próprio homem, o si mesmo, ele é a métrica do que é bom e do que é mal. E na convivência com os demais, muitas vezes é um ponto problemático. O homem, neste tocante, ele tem um pouco de dificuldade de compreender o outro, também igualmente como métrica de seus desejos, igualmente como métrica de suas aversões. Então, assim, a partir dessa relação conflituosa, obviamente, para que a associação entre os homens seja possível, é importante que tenha um mediador. E aí surge, obviamente, a figura do Leviatã. Por conta dessa rápida apresentação aqui, a gente consegue perceber, e aqui eu me baseio em autores como a professora Limonge, né, que aqui nos brindou em algumas vezes com a sua presença, de que a ciência das paixões, ela deixa entrever, ela ilumina um pouco da ciência civil, da filosofia política hobbesiana e o modo
pelo qual o Leviatã se justifica e se legitima. Então, eu passo agora à leitura do texto. Hobbes inicia sua obra magna com um capítulo dedicado às investigações filosóficas sobre o homem. O sentido dessa trajetória argumentativa gravita em torno da identificação de que seria impossível compreender racionalmente o Estado sem antes analisar o que é próprio de seus integrantes. É este o solo a partir do qual se fundamenta a antropologia hobbesiana. Inspiradas na escolha metodológica argumentativa proposta pelo autor, nós, as autoras, optamos por lançar luz sobre os homens, mais precisamente o que caracteriza sua natureza, as paixões. Em Decifre, por exemplo, Hobbes enumera as faculdades da natureza humana, que seriam 4: força corporal, razão, experiência e paixão. Sobre elas, vale destacar que em alguns capítulos do Leviatã são cruciais para compreender de que modo algumas paixões potencialmente inviabilizam a convivência, enquanto outras facilitam a manutenção do corpo social. No capítulo 6º do primeiro livro, por exemplo, o autor destaca, abro aspas, a origem interna dos movimentos voluntários vulgarmente chamados paixões, fecho aspas. Enquanto no capítulo 11 da mesma obra, o 11º, o filósofo identifica as paixões desejáveis para a manutenção da vida em sociedade. Como os conceitos basilares para pensar a moralidade como justo e injusto, bom e mal, são característicos da Commonwealth, ou seja, posteriores ao ato jurídico que estabelece o pacto social, o homem em condição natural não pode ser considerado moralmente mau, mas não sociável. Com efeito, cito Hobbes, os desejos e paixões do homem não são em si mesmos um pecado, nem tampouco são as ações que derivam destas paixões, até o momento em que se tome conhecimento de uma lei que as proíba, o que será impossível até o momento em que sejam feitas as leis, e nenhuma lei pode ser feita antes de se ter determinado qual pessoa deverá fazê-las. Fim de citação. Assim, é possível compreender que, no estado de natureza, o homem é essencialmente movido por suas paixões, e, por conseguinte, pelo seu próprio interesse em saciá-las. Quando cada homem se volta para o seu próprio bem, o conflito e o estado de hostilidade são inevitáveis. Porquanto o homem se caracteriza como um ser de paixões, a tarefa primeira da filosofia seria identificá-las e analisá-las, a fim de, a partir daí, colaborar com a convivência entre os indivíduos. Defendendo esta compreensão, Strauss afirma que, e o cito, o homem pode garantir a realização da ordem social justa porque é capaz de conquistar a natureza humana através da compreensão e manipulação do mecanismo das paixões. Fim de citação. Tal como as partes do corpo são categorizadas em órgãos diferentes, com funções diversas, a fim de combater mais eficazmente seus possíveis males, para Hobbes, conhecer mais a fundo a natureza humana pode facilitar a compreensão sobre o sujeito e sobre as condições de possibilidade da manutenção do Estado. Deste modo, para identificar as paixões, a sugestão do autor é empreender o movimento Look into Myself. Este movimento de olhar para si é essencial para identificar as paixões, o que pode ser feito a partir da compreensão do que nos causa desejo e do que provoca aversão. De acordo com Hobbes, o indivíduo considera bom os objetos que agradam seus sentidos, os alvos de seu desejo e que viabilizam o movimento vital dos corpos. De modo contrário, é mal tudo aquilo que causa desconforto e que, por consequência, diminui ou paralisa o movimento vital. Esta afirmação possui uma consequência imediata. Dizer que, na amoralidade do estado de natureza, o que é desejado ou indesejado pelos indivíduos depende de como um determinado objeto é percebido pelos sentidos e pelas sensações que ele desperta, significa afirmar que não se pode esperar que os indivíduos, por si mesmos, cheguem a um consenso sobre o que é desejável e indesejável para todos. Se o ponto arquimediano é o próprio sujeito, não haverá compartilhamento sobre estas noções, mas uma multiplicidade de percepções de desejo e aversão. Nesse sentido, percebe-se porque o homem é naturalmente egoísta, agindo de acordo com seu benefício próprio, à medida de seu desejo e aversão, e, consequentemente, do que lhe parece bom ou mal, é ele mesmo. Nessa trajetória argumentativa, o que fica claro na análise hobbesiana sobre as paixões é que elas antecedem as ações e, por isso mesmo, podem motivá-las. As paixões se iniciam a partir de juízos de valor que os indivíduos fazem sobre o que apreendem sensivelmente. Tal constatação
revela que elas não são meras reações frente a objetos externos, mas consequências de reações indiretas, frutos da apreensão, da imaginação e da sensação. Para Limonge, as paixões, eu a cito, são produto de uma série de conatos que, enquanto se somam e se subtraem, sem ainda produzirem o efeito visível, funcionam como uma espécie de escala, em que o movimento recebido se reequaciona para um novo movimento, que é a ação ou movimento voluntário. Fim de citação. Tais conatos ganham nomenclaturas diversas, que variam de acordo com os sentimentos que despertam, com a opinião do sujeito sobre os objetos e, por fim, com o modo como cada paixão é concebida. Com efeito, sendo conatos a gênese do movimento voluntário, isso significa que as paixões, além de dinâmicas, são partes constituintes da natureza humana. Para defender tal argumento, Hobbes afirma que elas são mais ou menos semelhantes em todos, mesmo que o objeto que as desperta possa ser infinitamente diferente entre os indivíduos. Afinal, todos vivenciam alegrias, tristezas, desespero, esperança, cólera, entre tantas outras paixões especificamente apontadas e definidas no capítulo 6 do Leviatã. Cabe aqui utilizarmos dos apontamentos feitos por Leibniz sobre a mecânica das paixões formuladas por Hobbes. A paixão é um atributo humano natural, movimento voluntário, que, somado aos movimentos corpóreos que compartilhamos com os demais animais, constituem os seres humanos. Desde muito cedo, os humanos compreendem e deliberam sobre o que desejam ou o que lhes causa repulsa, assim como agem em prol da preservação de suas vidas. No entanto, no decorrer de suas existências, a partir de suas experiências, passam a calcular as consequências de suas ações, a fim de evitar o que os desagrada e se aproximar do que apreciam. Nesses termos, tornam-se racionais à medida que passam a calcular de modo razoável o que fazer para evitar prejuízos, se esquivar de riscos e realizar seus desejos. Essa dinâmica torna um homem, de acordo com Leibniz, um composto de movimento animal, movimento passional e razão calculadora. Algumas paixões merecem destaque na filosofia hobbesiana. A vanglória, por exemplo, pode ser descrita, de acordo com Hobbes, no Leviatã, eu cito, como a invenção ou suposição de capacidades que não se possui, alimentada pelas narrativas verdadeiras ou fictícias de feitos heróicos. Ela se origina no desejo que os homens têm de serem reconhecidos pelos demais, mesmo que isso seja feito hiperbolizando qualidades e atributos. Quando a paixão da vanglória é ferida, ou seja, quando não se é reconhecido e admirado pelos outros, o que irrompe daí é a vingança, ou seja, de acordo com Hobbes, o desejo de causar dano a outrem, a fim de levá-lo a lamentar sobre seus atos. De acordo com Bobbio, a vanglória é sinal da natureza egoística dos seres humanos, voltados maximamente para si e para o culto às suas próprias potencialidades. Sendo a glória uma manifestação da disposição natural dos indivíduos em dominar e dispor de poder, esta paixão certamente colabora para a inviabilização da convivência harmônica dos indivíduos em ambiente natural. No 13º capítulo do Leviatã, Hobbes identifica que ela, cito, leva os homens a atacar uns aos outros tendo em vista sua reputação. Movidos pela vanglória, os homens facilmente usam de violência, trocam-se por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente a outrem. No primeiro capítulo do De Cive, Hobbes arrazoa sobre como a vanglória influencia perigosamente as relações humanas. Quando o que o indivíduo pensa sobre si mesmo, a imaginação hiperbólica de seus atributos e de seu poder, não é compartilhada pelos demais, o que acontece é um combate entre os espíritos, locus de onde se originam severas contendas. A glória vã se origina na comparação entre os indivíduos, pois seu prazer, cito Hobbes, consiste em encontrar pessoas que, se nos comparamos com elas, nos fazem sentir triunfantes e com motivo para nos gabar. Fim de citação. No entanto, em uma situação em que todos tenham sua vaidade satisfeita, ou seja, se todos forem igualmente elevados, será impossível que todos possam tirar proveito de tal situação. Ao não ter a precedência nas relações, os indivíduos podem acabar agindo violentamente para obtê-la, pois, de acordo com Hobbes, supondo-se superior aos demais, o homem movido pela vanglória quererá ter licença para fazer o que bem entenda e exigirá mais respeito e honra do que pensa ser devido aos outros. Fim de citação.
Outra paixão que ganha destaque na filosofia hobbesiana é o medo. Ele se origina na igualdade que os homens desfrutam naturalmente. Em Deceive, o autor afirma que o medo recíproco consiste, em parte, na igualdade natural dos homens, em parte, na vontade mútua de se ferirem. No entanto, cabe aqui uma ressalva essencial. Não estamos tratando do medo que não sabe qual sua origem ou a que se dirige. Um estado de temor generalizado, intitulado por Hobbes de pânico e terror, certamente mais próximo do que foi sentido pelos indivíduos comprimidos pelo terror totalitário. Ao contrário, voltamos-nos ao medo descrito pelo autor como a crença de dano proveniente de um determinado objeto. Para Leivas, a paixão do medo é a combinação da aversão com a opinião do possível dano causado pelo objeto temido. Por esse motivo, a paixão do medo envolve a representação do tempo, isto é, prognósticos sobre males futuros, amparados em lembranças de experiências passadas. Estas projeções sobre o futuro atendem pelo nome de prudência. De fato, em Do Cidadão, o medo é concebido como a antevisão de um mal futuro. Fim de citação. Desta paixão que se caracteriza pelo seu receio de sofrer quaisquer danos, especialmente a morte violenta, considerada por Hobbes como summum malum, gera-se um estado de desconfiança generalizada, em que o outro é visto como uma potencial ameaça a ser combatida. Em Deceive, Hobbes afirma que todos os homens possuem medo, em maior ou menor grau, e que o enfrentam horas fugindo, horas atacando. Sobre o medo da morte violenta, em Elementos da Lei, Hobbes indica que tal paixão pode, com facilidade... Clara, Oi? 5 minutos para o término, tá bom? Ok. Hobbes indica que tal paixão pode, com facilidade, fazer com que os indivíduos atentem contra a vida dos outros, em vista de libertarem-se tanto do medo quanto do desprazer por ele gerado. Em um cenário em que o medo é a paixão predominante, não é difícil identificar porque a convivência entre os homens é praticamente inviabilizada. A possibilidade de morrer a qualquer momento faz com que os indivíduos fiquem ansiosos, segundo Leivas, diante da incerteza e do desconhecimento relativos às reais intenções dos prováveis algozes. A ansiedade e a insegurança causada pelo medo da morte violenta pode fazer com que os indivíduos, a fim de se antecipar e se preparar para possíveis ameaças, acabem reagindo desproporcionalmente, identificando em cada sujeito um inimigo em potencial. Desse modo, o desejo em preservar a própria vida e o medo da morte podem ser considerados as faces da mesma moeda. Passando agora aqui, devido ao tempo, para as paixões que podem facilitar a convivência dos indivíduos, a associação entre os homens. É importante mencionar que se o medo e a vanglória potencialmente impelem os indivíduos para o estado de guerra de todos contra todos, eles também podem motivar os homens a manterem-se obedientes ao soberano. O medo de ser punido, devido ao descumprimento das leis, evita que os indivíduos o façam. Por outro lado, o desejo de ser admirado pelos seus pares faz com que os homens achem mais vantajoso na sociedade civil, para obter tal glória, cumprir as leis do que burlá-las. Sobre o medo como uma paixão que também pode facilitar a vida em sociedade, Guimarães compara esta faceta do medo da punição com a prerrogativa do direito divino de punir. Nesses termos, cito como Hobbes regularmente descreve o Leviatã como um Deus mortal, o medo que o autor tem em mente é o mesmo que os cristãos sentem diante do Deus Todo-Poderoso. Sobre o medo como paixão política, Leivas afirma que o que é decisivo em Hobbes é que ao medo negativo da morte violenta no estado natural, ele acrescenta um medo positivo atrelado às más consequências resultantes de se faltar com a palavra dada numa condição contratual. O medo de ser punido pela espada pública é o componente motivacional imprescindível para a real efetivação de condições contratuais estabelecidas pela racionalidade pró-paz. O medo de que se trata aqui é o medo como paixão política. Esse tipo de medo é positivo porque é imprescindível ao advento das sociedades humanas. Fim de citação. Sobre a existência do medo e da glória, tanto no estado de natureza quanto no estado civil, Silva afirma que, como as paixões são comuns a todos os homens, o que diferencia as vertentes políticas e antipolíticas delas é o Estado. Ao propiciar a transformação do entorno em que os indivíduos vivem, o Leviatã faz com que as paixões em um contexto natural fomentem a guerra no estado natural fomentam a guerra de todos contra todos, após o estabelecimento do pacto, favoreçam a manutenção da paz. Desse modo, o que muda não são as paixões, mas, essencialmente, o entorno no qual elas se desenvolvem. Outra paixão essencial para a convivência harmônica dos indivíduos é o desejo de conforto e a esperança de obtê-la através do trabalho, pois, de acordo com Hobbes, com tais desejos se abandona a proteção que se poderia esperar do esforço e trabalho próprios.
Por outro lado, o desejo de conhecimento das artes também é uma paixão que deve ser valorizada pelo Estado, já que ambas pressupõem um estado de ócio para desenvolverem-se, e este situa-se na zona oposta à belicosidade. Ademais, para que desfrutem deste ócio, é preciso que outrem proteja os indivíduos que se dedicam a estas paixões de possíveis ameaças. Para Hobbes, certamente este é um motivo para que tais sujeitos se submetam de bom grado ao contrato social. Sobre a paixão da esperança, ela impulsiona os indivíduos a crerem que, ao renunciar a uma liberdade sem restrições, como a desfrutada no estado de natureza, poderão usufruir de uma vida segura e confortável em um estado que lhes garanta o direito à vida, propriedade e liberdade. Nesses termos, se o medo é a antevisão de um mal futuro, a esperança é a projeção de um bem a ser vivido a posteriori, previsão possível porque os homens desenvolvem ao longo da sua vida, como já mencionado, é a habilidade de calcular situações presentes e futuras, ponderando o que deve ser feito para evitar possíveis danos. Nesses termos, cito Silva, a esperança é capaz de calcular em direção ao futuro com vistas à construção de um convívio social que não seja amparado na guerra e na desconfiança, mas no bem individual. A fim de concluir a trajetória argumentativa empreendida, é necessário fazer uma importante ressalva. Dizer que existem paixões que auxiliam na convivência pacífica entre os indivíduos e, por conseguinte, que também colaboram com a manutenção do Estado, equivale a dizer que esta instituição artificial, o Leviatã, não é produzida apenas pela racionalidade humana, mas também por suas paixões. No entanto, tal dedução não pode conduzir os leitores desavisados à apressada conclusão de que o Estado hobbesiano não é racionalmente justificado. Ao contrário, Clara, ele é tempo, racional. tá? Ok, Finaliza só a por última. gentileza. Ok. Obrigado. Ao contrário, o Estado é racional ao ponto de disciplinar as paixões, suprimindo as que puserem em risco sua permanência e ressaltando aquelas que contribuem com o seu fortalecimento. É isto, muito obrigada. Obrigado, Clara. Vamos iniciar as perguntas. Lembrando que nós vamos selecionar, por uma questão de objetivo, 5 questões, tá bom? Lembrando que as questões devem ser as mais objetivas possíveis, tá certo? Alguém vai fazer pergunta? Foi aberto também o microfone da Rafaela, tá certo, Lara? Caso ela queira também te ajudar nas respostas. Usem o recurso raise hand, quem quiser fazer as perguntas, por favor. Então, a Lília, ela pergunta o seguinte: como atrelar os conceitos de Hobbes com a educação da sociedade contemporânea e a formação do ser humano como dito mal por natureza? Essa pergunta é direcionada para quem, Lilian? Para os 3 ou para um? Alguém especificamente? Para os 3. Então, fiquem à vontade aí, por favor. Bom, eu posso Quem começa? começar a dar os meus direcionamentos. Claro. Pronto. Pode ser que a discussão vá puxando as outras, né? E assim a gente consiga bater um papo bacana. Assim, eu acredito que, apesar de eu não ter tratado da educação por si na minha fala, mas as paixões já nos dão algumas direções, né? Primeiro que, de acordo com Hobbes, o homem, a partir das suas experiências, ele passa, né, aí a desenvolver, aprimorar a sua habilidade racional de calcular as consequências de seus atos. Eu acho que esse é um ponto que pode nos dar um primeiro direcionamento. Com esse cálculo de consequências, eu consigo mais facilmente me voltar para aquilo que me causa, como é que eu posso dizer, aquilo que é o objeto do meu desejo, e me afastar daquilo que me causa aversão. É claro que esse movimento é seguido pela questão da preservação da própria vida. No entanto, eu acredito que a educação pode atuar exatamente aí, auxiliando o indivíduo neste cálculo, para que ele leve em conta não apenas a sua própria métrica, a sua própria opinião, né, sobre o que lhe é bom ou mal a partir de si mesmo, mas tendo em vista o bem comum.
E, por outro lado, a educação também pode auxiliar o indivíduo, de outro modo, a disciplinar essas paixões dele, né? A partir da consideração do outro, a identificação do outro como um ser potencialmente a régua do que lhe é bom ou mal, e, mais importante ainda, de que é preciso se submeter a regras para que o desejo máximo, o sumo bem, seja preservado, que é a própria vida. Então, acredito que a educação pode ajudar nesses 2 pontos. Primeiro, nesse cálculo de consequências, né? Para que nessa matemática os indivíduos levem em conta não apenas a si mesmo, o benefício próprio, mas o benefício coletivo, tendo em vista de que o benefício coletivo lhe atinge diretamente, né? E, por outro lado, para além da ajuda nesse cálculo, a educação pode auxiliar também na disciplinação das paixões. Eu acredito que seja uma via para a gente pensar a questão. Muito bom, Lara. Alguém Bom, mais? Vou aproveitar a sequência aqui, então, já que o microfone já está aberto. Bom, na verdade, eu não sou hobbesiano, a minha matriz de estudo não é o Hobbes, embora, como já foi mencionado várias vezes no evento, é bastante difícil, eu acho que até nada proveitoso pensar o mundo contemporâneo sem Hobbes. Lembro que um dos últimos livros do Bauman, chamado Retrotopia, ele abre o livro falando na perplexidade que incide na contemporaneidade e tal, sobretudo na suspeita que pesa sobre o Leviatã de que não teria dado conta de controlar, de conter a agressividade humana, né? Então, assim, no percurso, e até uma menção interessante, a mesa conseguiu reunir 3 arenditianos sem nenhum planejamento aqui, né? Porque, assim, eu venho pensando... Nossa, verdade! Eu venho pensando a questão da fundação do corpo político a partir da Arendt, né? E estou finalizando o mestrado, precisamente tentando, a partir da leitura que a Arendt faz dos sensus comunes, da crítica do juízo do Kant, fazer não exatamente um contraponto, mas mostrar os limites da proposta contratualista para pensar a fundação do corpo político. Essa comparação que eu faço com o Freud, ela é uma etapa nesse desenvolvimento, onde, depois de ter lido Rawls, na sequência de vários autores contratualistas, eu comecei a me colocar assim, tá, mas como é que a gente pensaria a questão desse contrato, desse consentimento e dessas paixões que me parece que só o Hobbes coloca em evidência na tradição contratualista, todos os demais tentam negar essa parte passional, e que no Freud nós vamos encontrar um correlato no pulsional, né? Então, assim, interessante estarmos 3 arendtianos aqui pensando sobre o Hobbes, que, embora seja bastante criticado pela Arendt, é textualmente, pelo menos na origem do totalitarismo, é defendida. Ela diz que, por mais que divirja, Hobbes é, sem dúvida, um dos grandes, e me parece isso. Já encaminhando aqui uma tentativa de resposta aqui para a Lilian, eu não consigo ver, né, e aí o pessoal que é hobbesiano pode me ajudar, uma ideia de que uma definição em Hobbes de que o homem é mau por natureza, né? Acho que daria para... Consigo inferir do que eu li do Hobbes de que o homem é egoísta por natureza, e com isso eu não discordo. Acho que o homem é egoísta, sim, por natureza. E uma questão que eu venho me colocando nesse percurso também é possível nós pensarmos num altruísmo puro, que seria o extremo oposto da questão do egoísmo? Porque, veja, me parece que é intuitivo a gente reconhecer, por mais que nós não queiramos nos perceber, nos reconhecer como egoísta, todo aquele que está vivo é movido de alguma forma pelo autointeresse, é movido pelo seu, vamos colocar assim, impulso de conservação, né? Então, se nós pensarmos o egoísmo como mal, a educação contemporânea ela deve ser uma educação voltada de abertura para o outro, uma educação que favoreça diálogo, que favoreça que as pessoas aprendam a reconhecer-se como egoístas e que só agindo a partir do egoísmo pode fazer com que os seus atos reverberem como algo que possa ser lido como mal, né? Mas não existe o mal em si, nem o mal em cada um, né? Mas, assim, parece que todos temos o bem e o mal, como algumas obras literárias atualmente, o próprio cinema vem trazendo. O mal e o bem estão dentro da gente.
A própria Arendt vai fazer essa construção a partir do Eichmann, né? O mal ele é banal. Até pessoas boas podem praticar um mal incalculável, né? Então, assim, na pergunta eu tenho essa dificuldade com o mal por natureza. Essa é a contribuição que eu posso dar nessa pergunta. Leonardo, quer responder ou te Não, eu deixo para essa pela... pergunta gigante que está ali para você? Eu deixo a primeira pergunta para os colegas que apresentaram. Eu vou para a segunda questão, então, né, se puder já passar. Então, eu, na verdade, acabei caindo de paraquedas aqui, então, porque eu estou com 2 arentianos na mesa e estou falando sobre Arendt sem ser um arentiano, né? Mas tudo bem, é bom, é importante que os colegas podem até me ajudar nessas questões aí, essa questão grande que veio. Em primeiro, assim, ponto, deixa eu só dar uma passada aqui de volta, que ela é um bastante texto. Tá. Uhum. Acho que, em primeiro ponto, assim, o que eu queria dizer deixa eu ver o autor da pergunta, Maicon, isso, para o Maicon, é que talvez o que eu não tenha deixado muito claro na minha apresentação é que foi a introdução que eu fiz, né? Pensar o problema da cidade é algo que se permite fazer por diversas abordagens, né? Então, essa parte de discutir Arendt e Hobbes é uma abordagem da cidade enquanto uma instituição política, o que talvez signifique pensar menos como eu posso ir além disso, pensar um pouco menos é pensar justamente a relação que a Hannah Arendt oferece da polis, né, da polis grega. E aí situar o comentário que ela vai fazer lá no início da condição humana, um pouco para frente ali, quando ela vai falar das atividades do labor, do trabalho, da ação, ela vai entrar depois na esfera privada, no espaço público e tal, e ela vai entrar na polis e na família, né? E, e essa relação da polis, da família, que eu queria concentrar a minha exposição justamente para tratar da polis enquanto uma instituição política, para poder voltar à cidade. Talvez eu tenha ficado muito preso dentro da exposição da Hannah Arendt, né, sobre o espaço público, o espaço privado, e ter ficado expondo ali, e não retomei a questão da cidade. Mas era essa tentativa, o caminho, né? Partir da cidade como edificação para voltar para ela enquanto uma instituição política. Não sei se isso fica claro agora sobre a apresentação. Sobre essa relação do Hobbes com a Hannah Arendt, aí a gente se apoia justamente nesse ponto da cidade, onde a Hannah Arendt vai comentar lá nesse capítulo, nesse subtópico, né, que é da primeira parte do trabalho, que é a polis e a família, onde ela fala que a política não pode proteger a sociedade e não pode, consequentemente, proteger a cidade, como a polis não fazia, né? Como era a expressão da polis era diferente daquilo que a política faz nesses outros autores, o Marx, o Hobbes ou até o Locke, que ela vai citar. O paralelo talvez fosse com esse comentário, não fosse com a questão política maior do que se estende para além disso, né? Eu acho que era isso, eu tô mais justificando, né, a minha apresentação do que respondendo, mas talvez para poder explicar o recorte que eu fiz, né? Justamente porque na sua pergunta ali você mesmo você volta ali a questão do labor, do trabalho, da ação, das atividades, coisas que eu acabei nem comentando, mas é justamente porque talvez o recorte não queria situar essas questões, não queria voltar ao tema da cidade. Não sei se fica mais claro até. Tá ótimo, Leonardo. Eu vou passar aqui para o João William e depois eu vou resgatar uma pergunta lá no YouTube para o André, tá certo? E tem uma pergunta aqui do Jorge, e aí a gente finaliza, tá certo? João, por favor. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Beleza. Eu vou fazer uma pergunta que vai para os três, na verdade, porque eu acho que tem uma certa temática que está passando pelos três trabalhos, assim, que me chamou a atenção. A gente poderia dizer que para os autores que foram citados, né, para o Freud, para Arendt e etc., que a gente só conseguiria sair desse estado de natureza, né,
mesmo que eles usem outros termos, né, mas a gente só conseguiria uma vida plena política se a gente superasse algumas pré-condições, né? Para citar, por exemplo, a fome, né, essas necessidades básicas, ou a submissão irrestrita a um soberano, a uma autoridade política, ou ainda, como a Lara colocou, né, que a gente parasse de ver a política como uma defesa, uma proteção dos indivíduos e mais como uma condição de liberdade desses indivíduos, né? E aí a minha pergunta seria, vocês conseguiriam ver no Hobbes já essa necessidade, no sentido de que a superação do estado de natureza não é uma simples entrada para um estado civil, mas é a criação de um estado civil onde os indivíduos fossem plenamente realizados na vida pública, o que a gente poderia ver talvez como uma via democrática no pensamento do Hobbes. O único jeito de superar o estado de natureza seria criando um estado civil no qual os indivíduos têm uma vida pública ativa, onde eles não passem fome, eles não passam miséria, eles não passem insegurança. Tudo isso fosse plenamente saciado, digamos assim, para que eles pudessem viver plenamente uma vida pública. E aí eu não sei se talvez daria para chamar isso de uma democracia, mesmo que um espírito democrático, né? Não sei se me fiz entender na minha pergunta. Posso começar de novo? Vamos para o front de batalha, né? Assim, eu não... João, primeiro agradecer a pergunta. Como você mesmo já reiterou no final, não sei se seria possível, né, a partir da minha leitura de Hobbes, a gente falar em uma participação democrática vamos dizer assim, dos membros do corpo social na política. Mas, por outro lado, se a gente pensar na própria natureza de uma relação contratual, e se a gente pegar até mesmo as definições jurídicas hoje, você tem uma série de direitos e deveres que são das partes contratantes e da parte contratada, para que esse contrato se sustente. Então, assim, certamente, os indivíduos, para que eles tenham, é prerrogativa do Estado garantir a segurança dos indivíduos, mas também a vida, e para isso existe uma série de condições, né, necessárias para que essa vida e essa segurança sejam asseguradas. E aí acredito que chega no ponto que você aproximou na sua pergunta de Arendt, que para Arendt são as condições pré-políticas, né? Vamos ser sinceros, ninguém vai para a esfera pública com fome, ninguém vai deliberar pelo bem, pensar no bem comum, tendo as suas necessidades básicas de alimentação, vestuário e moradia sem estar saciadas. Inclusive, isso para Arendt é um problema grave, que para ela marca aí o início da modernidade, que é quando as necessidades privadas adentram a esfera pública. E aí o que seria a deliberação sobre o bem comum dá lugar às demandas privadas, né? Exatamente pelo imperativo que elas representam. Então, assim, eu acredito que neste ponto é possível pensar numa relação entre os autores, como você propôs, mas, por outro lado, também chama a atenção para o fato de que a Arendt não pensa o estado de natureza, mas isso também foi um ponto que você ressaltou fazendo a pergunta, a Arendt não usa essa terminologia, mas eu também imputo aos dois autores uma valorização do político. O Hobbes fala muito no Estado, a Arendt utiliza pouquíssimo o termo, ela utiliza mais outros termos, como comunidade, né, participação política, enfim, mas a valorização do político e o fenômeno político como aquilo que possibilita aos indivíduos a liberdade. Então, assim, claro que a gente também, aí cabe diversas ressalvas à liberdade em Hobbes como uma liberdade, como é que posso dizer, restrita, porque tem a ver com a questão do movimento, né? A liberdade no Estado está sempre, como é que eu posso dizer, restrita às regras, ao cumprimento das regras, mas essa relação é possível nos dois autores. E aí, complementando a questão que o Leonardo, que propuseram ao Leonardo, inclusive, sobre essa relação, os possíveis pontos de convergência entre a relação entre os autores, eu faço minhas palavras do André, a Arendt utiliza em Origem do Totalitarismo, uma parte que ela fala sobre Hobbes, inclusive valorizando, ele é um dos clássicos, não tem como a gente correr disso, independente dos autores, uma hora ou outra a gente vai ter que se voltar a Hobbes, então todo curioso sobre a coisa pública, independente de ser hobbesiano por formação ou não, ele terá que se voltar a Hobbes em algum ponto.
mas Arendt também coloca um outro ponto interessante em outro livro, que é a dignidade da política, uma série de ensaios em que ela dá ali uma alfinetada, quando eu já vi algo parecido sendo debatido em outros debates anteriores ao nosso, que é que se o que legitima o Estado é a necessidade dos indivíduos de abrir mão de sua liberdade objetiva, de sua liberdade absoluta, né, para ter o seu direito à vida assegurada, à segurança assegurada, quando o Estado não consegue dar conta da vida e da segurança dos indivíduos, o Estado, per si, perdeu sua fundamentação. E aí ela coloca, obviamente, como foi colocado no chat, essas questões a partir do século XX, após a experiência catastrófica da Segunda Guerra, então é impossível que o Hobbes fizesse todas essas formulações. Mas, sim, é possível fazer uma leitura de Hobbes a partir do óculos também de Hannah Arendt, e eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Bem, eu vou fazer a pergunta do Luiz para o André. O que Freud falaria para Hobbes sobre a tensão política entre a esquerda e a direita no atual momento do Brasil e no mundo? Para você, André. Muito bem, vamos por partes, como diria o velho Jack. Arendt, ela não falaria nada para o Hobbes, me parece, acerca de esquerda e direita, porque Arendt é uma pensadora que ela se concebia fora desse espectro. Tem até uma entrevista que ela concede para o Hans Morgenthau, em que ele perguntou assim, que algumas pessoas dizem que tu é uma coisa, tu é outra, né? Afinal de contas, o que tu é? Ela fala, olha, a esquerda costuma dizer que eu sou conservador, os conservadores costumam dizer que eu sou esquerdista, mas eu não poderia me preocupar menos, ela diz, porque eu não pertenço a espaço algum e não acredito que qualquer solução para os problemas que estão colocados seja a solução possa vir de uma dessas frentes, né? E aí, com isso, eu já articulo com a questão que o Michael colocava lá, né? E que coloca assim, né? Aponta-se uma inversão entre a ação política em relação ao Sdom político aristotélico. Na verdade, o que a Arendt mostra é que, na Idade Média, sobretudo na tradução latina do Santo Tomás, em que ele traduz o Sdom politikon como animal social, né, como o homem político, dando essa dimensão mais social e não tanto política, porque todo o resto da construção que o Michael escreve ali é o que a Arendt defende, né? Então, para Arendt, o político é esse espaço da liberdade, como referia a Lara, né? E sem o diálogo, sem a persuasão, né, o que se tem é governo. Então, e aí, entrando já um pouco na questão do João, uma diferença que eu vejo entre da Arendt em relação ao Hobbes é o seguinte: enquanto a Commonwealth contratualista, e aí, para mim, com todos os que vieram depois, nenhum superou o Hobbes nesse ponto ainda, o que o Hobbes está fazendo, na verdade, e dá para encontrar, inclusive, tem uma série de podcasts interessantes do David Runciman, acho que é de Cambridge, ele está disponível nos podcasts esses da Apple aí, que é Talking Politics, e ele tem um que é History of Ideas. E é interessante que ele faz algumas ponderações ali, por exemplo, de que o Hobbes defenderia textualmente que o modelo da Commonwealth é a família, né? Inclusive, há um momento em que o Hobbes refere, inclusive, sob o termo Commonwealth, ele estaria designando as corporações, e ele refere à cidade de Londres, para linkar com o tema do Leonardo, como a corporação da cidade de Londres. Arendt, ela é muito taxativa quando ela fala que governo, administração, é um atributo da casa, do oikos. Não por acaso a economia vem de oikos nomos, né, que são as regras que regulam a produção daquilo que é do privado, da esfera privada do mundo antigo. Então, o que a modernidade faz, segundo Arendt, é fazer com que essa ideia de família e essas questões que são de caráter marcadamente econômico não apenas se expandam e ganhem o espaço público, como, ao ganhar o espaço público, a esfera social suplanta o que era privado e o que era o político.
né? O político acaba se tornando, segundo Arendt, uma função do social, e não mais um espaço onde iguais, em sua condição de proprietários, estão lá deliberando e decidindo e legislando. Né? Então, assim, esquerda-direita são nomenclaturas sociais, digamos assim, de um caráter política dentro de uma relação cuja natureza é, para Arendt, eminentemente social e não exatamente política. Né? O político é o espaço da liberdade. Então, assim, enquanto para formar Commonwealth no Hobbes, tu tem que renunciar à liberdade, para Arendt é a política que vai garantir a liberdade. O espaço público político é o espaço de exercício pleno da liberdade. Né? Então, assim, no momento em que tu categoriza esquerda-direita, respondendo ainda para o Luiz, tu já está compartimentando, tu já está, como é que eu vou dizer assim, sobretudo quando a gente pensa nas fraturas sociais contemporâneas, né? Tu já está, na verdade, meio que obstando a própria possibilidade do diálogo, que é o espaço do político. Um último comentário aqui na reflexão, na ponderação do Maicon, né? Que o labor, a fabricação, na Idade Moderna, que as três atividades dela parecem secundárias, permanecem secundárias. Não, o que Arendt vai dizer é que, na modernidade, a ação é suplantada pelo comportamento, o social, a sociedade, coloca os padrões, né? E, através do labor e do trabalho, basicamente, a classe operária, para colocar em termos marxistas, né? Se torna o próprio político. Há uma confusão entre o labor e o trabalho como o próprio campo onde vão se travar as lutas políticas, o que, para Arendt, isso não é exatamente o político, né? Isso é o econômico transformado em social. Não sei se essas ponderações, linkando os três eixos aqui, satisfaz, mas é como eu penso a questão a partir da Arendt, em diálogo com o Hobbes. Eu acho que você respondeu também o Jorge aqui, com essa questão, né? Como estaria materializada no mundo contemporâneo as discussões sobre a cidade de Hobbes e Arendt? Já seria possível estabelecer um paralelo das discussões considerando os aspectos da sociedade tecnológica? Eu acho que você respondeu também isso, né, André? Me parece, de certa maneira, sim. Talvez uma ponderação no seguinte sentido, até retomando, antes de entrar na questão da tecnologia, o estado de natureza, não lembro agora quem é que falou da questão da passagem do estado de natureza como necessidade de superar a fome e tal. Então, toda essa questão da fome, como a Lara comentou, ela é pré-política para a Arendt, tá? E ela vai permear essa socialização, vamos colocar assim. O estado de natureza, e é por isso que eu acho interessante, continuo achando relevante essa aproximação com o Hobbes, com o Freud, digo, ele é um mito, ele é uma construção hipotética, né? Tanto o assassinato do pai da Horda é uma construção mitológica, hipotética também, é um experimento, vamos colocar assim, é um experimento mental que o Freud vai realizar, e por isso que esses dois modelos podem ser comparados, tá? Não acho que um e outro consigam dar conta, só neste modelo, vamos falar assim, de uma suposta transição do estado natural para o estado político, e nesse ponto eu acho que é interessante trazer Rousseau na discussão. Acho que a leitura que o Rousseau faz do estado natural como o espaço onde vive o homem natural, tal qual surgido, vamos colocar assim, como obra de Deus ou como consequência da evolução. Então, assim, o estado natural é aquele onde o ser humano, a nossa espécie, ainda é bicho, ainda é animal, né? Então, assim, quando aquilo que Hobbes e Locke, principalmente, vão chamar de estado de natureza, na verdade, eles estão referindo por este nome aquilo que, para o Rousseau, já é estado policier, que ele vai colocar, né? Já há civilização ali, né? Então, assim, mas no construto teórico hobbesiano, ao que me parece, só há política depois do contrato. Porque sem o contrato, sem a Commonwealth, é guerra. Então, assim, a própria possibilidade de não morrer de fome ou não morrer morto por por outra pessoa qualquer, passa pela construção, passa pelo pacto. E, nesse sentido, a Commonwealth pode ser lida
como a tecnologia, como uma invenção tecnológica humana, num dado contexto, para dar conta dessas necessidades de sobrevivência e de sociabilidade possível. Porque, para o Hobbes, me parece, não há sociabilidade possível fora do Estado político, fora da Commonwealth. E aí a questão tecnológica hoje é, arendtianamente falando, é a possibilidade que se tem. A tecnologia, na verdade, seria a resposta que nós vamos construindo para as demandas que vão sendo colocadas, e aí sempre numa perspectiva de contingência. Nesse ponto, ela vai na linha contrária ao racionalismo científico no qual o Hobbes se inspira, né? Contrariamente ao cientificismo, ao racionalismo cientificista, tu não controla as consequências de um avanço tecnológico. Então, assim, linkando na questão da educação de novo, né, é preciso que se eduque não apenas para a alteridade, mas também para o confronto, para a troca dialógica, para essa abertura do novo, né, que é a condição humana da natalidade. O fato de que nós nascemos e herdamos o mundo, e quando morrermos nós vamos legar esse mundo para alguém, faz com que, enquanto nós estamos vivos, nós somos capazes de começar coisas novas. Uma tecnologia é uma coisa nova que é criada, e uma vez criada, nós não conseguimos mais controlar todas as implicações, todas as consequências e todos os efeitos. Acho que é por aí, professor. Muito obrigado. Eu acho que terminamos por aqui. Queria agradecer aos palestrantes, excelentes discussões, contribuições para o nosso congresso. Parabenizo a cada um pelas exposições e pela qualidade das exposições. Voltaremos agora na parte da tarde com mais uma mesa e dando continuidade ao congresso. Um abraço para todos e até breve.